que era casado. Segundo, ele literalmente cometeu um homicídio, porque ele mandou um homem para a morte. E a Bíblia Sagrada diz que Davi tomou aquela mulher para si, e dentro de alguns dias, de alguns meses, ela descobre que está grávida. Você lê aqui os relatos anteriores, você vai ver sobre isso. E aquela mulher engravidou, e a Bíblia Sagrada diz que quando aquela mulher deu à luz, aquela criança nasceu, mas era muito doente, estava muito fraca. E a Bíblia Sagrada ela diz que chegaram alguns homens e disseram: Davi, teu filho está doente. E Davi, ele começou a jejuar. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, colocou cera sobre a sua cabeça e começou a orar a Deus por aquela criança. O fruto do adultério, fruto do homicídio, Davi, ele começou a orar. Davi, ele começou a clamar. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo se estendeu por vários dias. Davi jejuando. As pessoas chegavam até Davi, falavam assim: Davi, come, Davi. Ó rei, come um pouco de pão, se levanta, se anima. Mas a Bíblia diz que Davi não dava ouvidos. As pessoas chegavam e ofereciam ao rei pão e ele não comia. Ofereciam consolo e ele estava inconsolável. Ofereciam ajuda, mas ele não aceitava. E aí, quando se passaram os dias, aquela criança veio a falecer. Morreu. E os soldados começaram a se perguntar: e agora como é que nós vamos dar essa notícia para Davi? E aí nós lemos essa parte, né? Literalmente eles dizem entre si: se enquanto ele estava doente, nós chegávamos até ele, dávamos pão e ele não queria, tentávamos consolar e ele não queria, tentávamos animar e ele não queria. Então, quando nós dissemos que a criança é morta, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei que atitude ele vai tomar. Ele vai se desesperar, ele vai querer se matar. O que a gente vai fazer? E aí eles que os soldados ficavam cochichando nos cantos do castelo. E Davi ouviu aquilo de longe. E a Bíblia diz que Davi simplesmente levantou-se e perguntou para os soldados: vem cá, a criança é morta? Os soldados, sem poder fazer, disseram: Davi morreu. E para o espanto de todos, para que todos ficassem pasmos, Davi simplesmente se levanta. A Bíblia diz que ele coloca novas roupas, que ele toma banho, se unge, coloca o óleo sobre si, fica limpinho, bonitinho, se apruma e vai adorar ao Senhor no templo. Vai louvar ao Senhor no templo. E quando ele volta do templo, com seu filho morto algumas horas, ele se senta à mesa e começa a comer. O pão que ele rejeitava quando o seu filho estava doente, ele estava orando. Ninguém entende. O que é isso? Amados, olha para o seu irmão que está do seu lado. Diga assim para ele: você é humano? Você é humano? Será? Tem algum robô aí do seu lado? Dá uma olhadinha, de repente também. Somos humanos. Você é de carne e osso. Esse feio que você está sentindo agora, né? Tá, de repente, entrando aí pela pele, dando até os ossos. Significa que você é humano. Tem quando algumas mães falam isso, né? A criança vem: minha perna tá doendo. Que bom, sinal que você tem perna. Nós somos humanos. O grande problema é que muitas pessoas hoje colocaram um estereótipo muito ruim. Um estereótipo não apenas lá fora, mas muitas vezes um estereótipo dentro da própria igreja. Hoje no mundo não se aceita erros. Hoje na sociedade não se aceita defeitos. Você não pode errar. Você tem que ser perfeito. Você não pode cometer uma falha. É inadmissível. Hoje em dia, em qualquer lugar, não se admite falhas. Hoje você está lá no seu emprego, você serve muito bem, você faz muitas coisas, você produz para a corporação ou para a empresa, você se dá, você vive, e quando você comete uma pequena falha, um pequeno erro, toda a sua carreira cai para baixo. Você se dá, você se dedica, e muitas vezes você não recebe nenhum reconhecimento. Mas quando falha, quando erra, os dedos estão prontos para apontar. Muitas vezes na igreja, o irmãozinho às vezes ele